E aí, raça, tudo certo? Professor Léo na área. Hoje a gente vai dar continuidade à parte aí dos estudos de geometria analítica, estudo das retas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as posições relativas entre duas retas, né? Então eu vou dar duas retas na forma de equação reduzida, vamos estudá-las na forma de equação reduzida e depois eu vou falar um pouquinho sobre equações gerais, como que a gente identifica paralelismo, concorrência e assim por diante, tá? Então na tela aí a gente tem duas retas, a reta R, cuja equação é y igual a mrx mais d1, e a reta S, cuja equação é y igual a msx mais d2. No caso, o mr e o ms são os coeficientes angulares, e o d1 e o d2 são os coeficientes lineares. Tá? Então, a primeira posição relativa que a gente tem é quando as retas são paralelas. Vamos ver como funciona isso. O primeiro caso é quando eu tenho duas retas paralelas. Tá? Então, a gente tem retas paralelas. Está aqui o símbolo da reta paralela, né? R paralelo a S. Quando que eu olho para duas equações e eu tenho certeza que essas duas equações, né, das retas formam um paralelismo, certo? Então, fácil de identificar, primeiro que a gente vai olhar para as inclinações dessas duas retas e percebo que essas duas retas têm a mesma inclinação θ, certo? Então, tudo está ligado com a inclinação. E lembra que inclinação está diretamente ligado ao coeficiente angular. Ou seja, para que duas retas sejam paralelas, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. Simplesmente isso, tá? Então, essa é a condição para que eu tenha paralelismo. Eu até coloco como observação, lembra que aqui, ó, aqui eu tenho o coeficiente linear D1, e aqui está o meu coeficiente linear aqui embaixo, não aparece, mas deveria estar mais ou menos aqui, o D2, certo? Faço essa observação também, que o D1 tem que ser diferente do D2, tá? Nesse caso, para que eu tenha essa visão. Mas a condição para que tenha paralelismo é simplesmente coeficientes angulares iguais, tá? MR igual a MS, beleza? Eu acho que essa é uma das mais fáceis, né? A segunda posição relativa entre as retas é quando uma reta é igual a outra, conhecido também como retas coincidentes, certo? Retas coincidentes, muito simples. Tem a mesma inclinação e tem o mesmo coeficiente linear. Sério, Léo? Sim, as duas retas possuem os mesmos pontos. É a mesma reta, né? Então elas precisam ter a mesma inclinação, ou seja, o mesmo coeficiente angular, MR igual a MS, e o mesmo coeficiente linear, o D1 igual a o D2. Lembrando que coeficiente linear é o ponto no eixo Y, né, o eixo das ordenadas, onde a reta intercepta, né? Então, ali o D1 e o D2 no meu gráfico no eixo Y. Olha que simples. Duas retas concorrentes. Léo, o que é uma reta concorrente à outra? Uma reta R concorrente a uma reta S. Quando elas concorrem, significa dizer que elas têm um ponto em comum, né? Elas se interceptam, certo? Então, vou destacar aqui com vocês o ponto em que elas se encontram, que é esse ponto aqui, ó, o ponto P, que é o meu ponto de concorrência, tá bom? Percebam vocês que para que duas retas sejam concorrentes, elas precisam ter nada mais, nada menos que coeficientes angulares diferentes, ou seja, essa inclinação aqui, ó, essa angulação alfa e beta, são ângulos diferentes, né, no eixo da abscissa, no eixo X. Então, a única requisito para que eu tenha retas concorrentes é inclinações diferentes, ou seja, o coeficiente angular da reta R tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S. Pura e simplesmente isso. Tá, Léo, e o ponto P tem coordenada x e y. Como é que eu faço para achar esse ponto de concorrência? Tu vais resolver através de um sistema de equações, né? Resolve o sistema de equações, tu acha o que tu queres. Beleza, raça? É isso. Quarta e última posição relativa mostram duas retas concorrentes, mas eu quero um detalhe entre elas. Eu quero, além de elas serem concorrentes, eu quero que elas sejam perpendiculares, né? Como que eu provo que uma reta, ao interceptar a outra, formou um ângulo de 90 graus, certo? Quando que eu posso fazer isso, Léo? Quando o produto entre elas, entre os coeficientes angulares, ó, o MR vezes o MS, o produto entre esses dois coeficientes angulares for igual a menos 1, tá bom? Quando o coeficiente angular for igual a menos 1, tu tens
que as duas retas são perpendiculares, R e S. Essa é a regra, tá? Além de elas serem concorrentes, elas têm inclinações e coeficientes angulares diferentes. O produto entre esses coeficientes angulares for igual a 1, R e S formam 90 graus. É isso? Diquinha legal aqui para vocês também, para a gente quando identificar paralelismo, quando eu bater o olho numa equação geral, né? Então tem duas retas ali, ó, a reta R de equação geral A1x mais B1y mais C1, onde A1, B1 e C1 são números reais, né? E a equação da reta S é A2x, B2y mais C2 igual a zero, tá? Então, esses daí são os coeficientes, né? E a gente tem, obviamente, que trabalhar com identificar só batendo o olho ou fazendo uma continha, que eu vou ensinar para vocês agora, de como que eu sei que as equações, né, ou as duas retas são paralelas, concorrentes ou coincidentes. Então, o primeiro que eu vou ensinar para vocês é o paralelismo, tá? As retas sendo paralelas. Eu vou, em vez de escrever paralelas aqui, eu vou colocar o símbolo já, né? R paralela a S. Gente, a gente vai usar aqui proporção, tá? Então, a ideia é o seguinte, tu vai pegar o A1 e vai dividir pelo A2, tá? Vai dividir pelo A2. Vai ter que ser igual a pegar o B1 e dividir pelo B2. Então, os coeficientes angulares que estão na frente dos... coeficientes angulares não, coeficientes que estão na frente do A, do X e do Y, né? Então, pega todo mundo que está na frente do X e divide. O A1 pelo A2, B1 pelo B2. Vai ter que dar uma igualdade, vai ter que formar uma proporção. E o detalhe, essa proporção ela vai ter que ser diferente de C1 sobre C2, tá? Então, essa é a condição para que a gente tenha paralelismo. Para que eu tenha R igual a S, na verdade, tu vai ter que ter tudo formando a mesma proporção. O A1 igual ao A2, que é igual ao B1 dividido pelo B2, que é igual ao C1 dividido pelo C2. Beleza? Só que eu já provo que elas são coincidentes. E quando que R é concorrente a S. Eu vou fazer aqui, ó, tá? Vamos levantar um pouquinho a tela. AS, dois pontos. Simplesmente isso tem que acontecer. O A1 sobre o A2 tem que ser diferente de B1 sobre o B2. Ou seja, para que elas sejam concorrentes, os coeficientes na frente do x e do y, né, não formam uma proporção. Tá aí, ó, dica interessante para vocês. Quando tiver equação geral também dá para identificar paralelismo, concorrência e coincidência entre retas, né? Ou, como a gente fala, igualdade entre retas. Vamos para o exercício agora. Exemplo na tela. Dada a reta R representada pela equação 2x menos 3y igual a 2, determine M na reta S, representada pela equação y igual a mx menos 1, para que R e S sejam paralelas. Tá, então a gente tem o seguinte, tá? Essa daqui é a minha equação da minha reta R e aqui é a minha reta S. Na reta R, ela está na forma de equação geral. 2x menos 3y igual a 2. Se eu quiser deixar ela na forma reduzida, eu vou isolar o y, né? Então, a minha equação vai ficar y é igual, eu vou passar esse 3y para a direita para que ele fique positivo, e já vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, 2x menos 2, né? Porque esse 2 passa subtraindo, tudo isso dividido por 3, olha só. Tá? Tudo isso dividido por 3, porque o 3y, o 3 estaria aqui, né? Ele passou dividindo, certo? Aí aqui eu já consigo achar o coeficiente angular da reta R, que é dado por 2/3, certo? 2/3. Se eu quisesse o coeficiente linear, chamar de D1 aqui, ó, é menos 2/3. Mas eu estou interessado no coeficiente angular, certo? Que eu vou chamar aqui de MR. MR. Bem, na equação S é dado por y igual a mx menos 1. Aqui no caso, o ms é m e o coeficiente linear, que eu vou chamar de D2, é menos 1. Lembra que para duas retas serem paralelas, simplesmente basta que isso aconteça.
o MR tem que ser igual a MS, certo? Em outras palavras, o MR é 2/3, o MS é o M que eu estou procurando. Concluo que o M tem que ser igual a 2/3. Pronto. Simplesmente é isso. Segundo exemplo para a gente fazer, para a gente finalizar essa parte dessa nossa aula, faz o seguinte. No plano cartesiano, são desenhadas duas retas R e T. Sabendo que a reta R passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, menos 5, menos 5, e que a reta T é bissetor par, pode-se garantir que R e T são. Tá, vamos desenhar e fazer aqui a equação que passa por A e B, e a gente já chega onde a gente quer. Olha só que questão fácil. A gente vai fazer o seguinte, primeiro vamos analisar, aqui eu não preciso nem achar a equação, porque se a gente parar para pensar, aqui a gente tem que uma equação, essa equação que passa por A e B, é uma reta do tipo y igual a x, certo? É y igual a x. Se eu olhar no plano cartesiano, onde isso acontece? Y igual a x. Y é igual a x nos quadrantes ímpares, tá? Y é igual a x nos quadrantes ímpares. Não, não é nos quadrantes ímpares. Sim, Léo, é nos quadrantes ímpares. Quer ver, ó? Se eu botar aqui ó, uma reta, por exemplo, passando aqui ó, pela origem, obviamente, 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2, certo? O 1 igual a 1, vamos supor que esteja aqui, ó. É o ponto A. O ponto A, então, ele está aqui, Léo, ó. O A, coordenada 1 para x, 1 para y. Tá bom? Tá bem feinho aqui, porque eu estou fazendo às pressas, obviamente. Não precisa a gente ter esse capricho todo para fazer o gráfico, né? Só para a gente visualizar. Esse é o chamado bissetriz ou bissetor ímpar, tá bom? Então, essa equação y igual a x é uma equação da reta que passa pela origem e pelos quadrantes ímpares. Percebam vocês que ele deu também a equação que passa pelo bissetor par, ou seja, a bissetriz dos quadrantes pares. Lembra que a bissetriz aqui vai ter uma reta do tipo y é igual a menos x, tá bom? Pode ver, ó, se eu pegar o y aqui, ó, aproveitar o mesmo y daqui, ó, né, o mesmo y, deixa eu só, na verdade não é o mesmo y que eu queria que era, o 1, né? O mesmo 1 aqui, certo? A gente vai ver que para cá, ó, para baixo seria menos 1, né? Então, o y é igual a menos x, é simétrico, né? Como a gente fala, certo? Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, ó. Botar assim, né? Tá? Sem proporção aí, tá, gente? Sem escala aí. Tá bem desproporcional os valores, mas é só para a gente enxergar que isso aqui seria um ponto na minha reta. Vamos chamar aqui um ponto A' na minha reta, cuja equação é y igual a menos x, tá bom? Então ali eu tenho um ponto A, deixa eu colocar aqui, ó, um ponto A de coordenada 1 e menos 1. Então o y é igual a menos x. Beleza? Então, o que acontece? Essas duas retas se encontraram onde, Léo? Se encontraram na origem, certo? Para as duas o zero é igual a zero. E aí a gente ganha que as duas retas são o quê? Concorrentes. Alternativa letra C. Então fica atento a essas palavras aí. Reta bissetor par, reta bissetor ímpar. Tá bom? Tem que ver, tem tudo a ver com os quadrantes por onde essa reta passa. Lembrando que reta que é bissetriz passa pela origem, tá? Fechou, gente? Eu vou ficando por aqui. Mais uma aulinha aí dada de geometria analítica. Próximo a gente vai falar um pouquinho sobre distância entre ponto e reta. E vamos para um outro conteúdo que é circunferência. E vamos falar um pouquinho antes de entrar em circunferência, ângulos entre retas, tá? Então o próximo conteúdo é distância entre ponto e reta e ângulos entre retas. E aí a gente entra em circunferência, beleza? Fico por aqui mais uma vez. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Valeu e até a próxima, raça!